Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui, já faz um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal, mas com o escalonamento aí do conflito Israel e Irã, eu achei por bem trazer de novo, falar sobre a destruição do Irã. Já tenho falado sobre esses eventos há muitos anos aqui no canal, né? Eu já gravei um vídeo há cerca de 2, 3 anos falando sobre a guerra de Gog e Magog, que eu creio que nós vamos viver nos próximos anos. Já falei sobre a destruição do Irã, que eu creio que vai acontecer, e eu falei também sobre a destruição de Damasco, capital da Síria, né, que se encontra em Isaías capítulo 17, tá bom? Então, eu queria começar, pessoal, dizendo para vocês que eu sempre utilizo muitas fontes para estudos relacionados com escatologia e apocalipse. A principal fonte que hoje eu utilizo, eu posso dizer para vocês, que é a Mircea Safard, né? Ex-vice-governador de Jericó. A Mircea Safard, ele é um oficial general das Forças Armadas de Israel. Ele é um judeu de nascimento natural, convertido a Jesus, conhece as Escrituras Sagradas desde a sua raiz, seu sentido original, né? Ele é um conferencista internacional. A Mircea Safard, se você procurar na internet, vai ver ele pregando para milhares de pessoas, nos maiores congressos do mundo. A Mircea Safard sempre está sendo convidado, homem extremamente respeitado. Então essa é a principal fonte, mas eu também, desde que o senhor me chamou a estudar escatologia, acho que é algo próximo de uns 8, 10 anos atrás, eu comecei a estudar isso com muito afinco, até montei minha apostila de Apocalipse, né, de escatologia, né? Então, desde que eu comecei a me envolver por esse assunto, Deus foi me mostrando algumas pessoas que iriam me ajudar nessa minha busca pelo conhecimento. Então, a Mircea Safard, né, eu aprendi muito e aprendo muito com a Mircea Safard. Perry Stone, pastor norte-americano dos Estados Unidos, norte-americano, né, nos Estados Unidos. Lamartine Possela, aqui no Brasil, eu sempre acompanho. Tem outros pastores também que são referência. Então, a escatologia e Apocalipse não pertence a uma pessoa, mas pertence ao Espírito Santo de Deus e a quem o Espírito Santo de Deus quiser revelar. É lógico que eu entendo perfeitamente aquilo que é bíblico, aquilo que é extra-bíblico e aquilo que é antibíblico. E nisso a gente tem que tomar cuidado. E o Senhor diz que, com relação aos tempos e às épocas em que as coisas vão acontecer, a gente não pode datar. Até mesmo porque os eventos apocalípticos e escatológicos, eles levam bastante tempo para acontecer. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele vai dizer o seguinte: olha, estejam atentos aos sinais. Né? Então, eu trago para vocês um pouco desse adendo. Eu poderia trazer muitas outras referências bíblicas, né? Mas minha intenção aqui não é gravar um seminário, né, teológico apocalíptico. É falar sobre aquilo que eu acredito da destruição do Irã, que está registrado aqui em Jeremias, no capítulo 49, a partir do versículo 34, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias, né? Então eu estou com a Bíblia aqui, pessoal, na minha mão. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias contra Elão. Lembrando que tem dois nomes na Bíblia que se referem ao atual Irã, que é Elão e Pérsia. Tanto que o Irã não fala árabe, eles não são árabes. O Irã fala o persa. E ele diz contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão. Né? Então, a gente sabe que hoje o Irã é um dos regimes mais fechados ao evangelho do mundo. Então o evangelho é proibido de pregar lá. Existe uma igreja fortemente perseguida dentro do Irã. E o Senhor está falando: vou quebrar esse arco. Aí ele diz, olha, o principal do seu poder, versículo 36, e trarei sobre Elão, que é a atual Pérsia, os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus e os espalharei em direção de todos esses ventos. Alguns que estudam escatologia, Apocalipse, eles acreditam, né, que esse texto se refere alguns acreditam que se refere a uma provável guerra nuclear. Né? Pessoal, eu estou gravando um vídeo aqui, mas o meu amiguinho aqui, ele resolveu querer aparecer no vídeo. Né? Já está querendo apertar os botões aqui do meu notebook. Né? Então, pessoal, essa expressão, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus, algumas pessoas acreditam que pode ser até uma bomba atômica, ou um ataque sobre o Irã de várias áreas diferentes, de vários ângulos diferentes. Né? Fica aí algo meio subjetivo, né? Os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus. E os espalharei em direção de todos esses ventos. Olha que expressão interessante. E não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. Isso está aqui no 36 e no 37 diz: e farei que
que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira. Diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. E o verso 38 diz, né, algo extremamente poderoso, que a igreja perseguida do Irã, hoje, a igreja perseguida do Irã, ela se atenta muito a essa profecia, porque nessa profecia, apesar dessa grande catástrofe, tem algo extraordinário que Deus vai fazer aqui no Irã, porque a palavra vai dizer no versículo 38, e porei o meu trono em Elão, né, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Você não vai encontrar muitos lugares na Bíblia onde Deus diz assim, colocarei meu trono. Né? Então Deus está falando, vou colocar o meu trono no Irã. E a igreja perseguida do Irã, ela tem essa expectativa do cumprimento dessa palavra profética de uma forma muito intensa. Porque Deus, você não vai encontrar na Bíblia, eu colocarei meu trono no Brasil, colocarei meu trono na Europa, colocarei meu trono nos Estados Unidos. Mas em relação ao Irã, Deus fala assim, eu vou colocar o meu trono ali, eu vou governar ali. Então o texto fala, versículo 39, acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, né, atual Irã, diz o Senhor. Então eu creio, pessoal, que essa profecia escatológica ela vai acontecer. E além disso, o eixo Irã, Rússia, China e algumas outras nações está diretamente conectada hoje com Ezequiel 38, 39. Né? A guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, que é diferente lá de Apocalipse capítulo 20. Existem diferenças gritantes. Né? Se você analisar o texto, sem forçar, você encontra diferenças gritantes no texto. Muita gente, quando falava de a guerra de Gog e Magog, achava que Ezequiel 38 e 39 e Apocalipse capítulo 20 se referiam a uma mesma guerra. Mas você encontra diferenças gritantes no texto e no contexto também, tá bom? Então, se a gente olhar lá para Ezequiel 38 e 39, o Irã também está envolvido nessa guerra de Gog e Magog. E ali essas nações são derrotadas e a Bíblia fala nos montes de Israel. Né? Então, uma das diferenças entre Apocalipse e Ezequiel é que em Apocalipse você vai encontrar, né, o diabo saindo do abismo, né, enganando as nações depois de 1000 anos para a guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38 e 39, o que nós encontramos ali no texto é Deus colocando um anzol algaz, né, que tem ali na região. Né? Então, Deus falando assim, olha, eu vou utilizar um anzol, uma isca, e essa isca eu vou trazer essas nações aos montes de Israel, e ali Deus diz assim, eu os farei cair. Né? E por mais que a gente acompanhe as notícias, a gente sabe que os eventos escatológicos que estão acontecendo, vai acontecer tudo no tempo de Deus. Né? E isso para nós chama atenção, porque muitos homens de Deus, né, que a gente acompanha, Hernandes Dias Lopes, né, e tantos outros falam, gente, né, vamos estar vigilantes, vamos estar alertas, porque os sinais da vinda de Jesus, eles estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Né? Então, fica aqui, né, essa minha referência, esse vídeo gravado aqui para vocês de uma forma bem rápida, a destruição de Damasco, capital da Síria, porque o Irã quer colocar arma de destruição em massa, a gente sabe hoje, ali na Síria, que está um pouco acima do mapa ali em Israel, para dali eles destruírem Israel. Tem o programa nuclear iraniano, Israel falou que vai destruir, que proclama, né, a destruição, a aniquilação de Israel. Então a gente tem, pessoal, toda uma série de fatores aí que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. E a gente tem que ficar atento, então, como Jesus diz, aos sinais. Tá bom? Um forte abraço para vocês, Deus abençoe a vida de cada um, né? E que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre nós essa vigilância. Né? Não é para nós termos medo, não é para nós ficarmos apavorados, nem histéricos. É para nós estarmos o quê? Vigilantes. Eu sempre falo que se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim. Então eu tenho que estar preparado, né? Hoje, né? Em todo momento da minha vida eu tenho que estar preparado. Não é por causa de um cumprimento escatológico que eu vou ficar histérico, né? Não, eu vou dar glória a Deus. Porque Jesus falou, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Isso que Jesus fala é o nosso consolo, é o nosso conforto.
tá bom? Paulo vai falar, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tem muita gente que hoje não estuda Apocalipse, não estuda escatologia, porque acha que a coisa acontece muito lenta, né? Eu entendo essa perspectiva, mas a gente tem que lembrar, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro vai dizer que as pessoas lá iriam dizer o que dizer da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, se fala da volta de Jesus, né? Então Paulo repreende esse tipo de Pedro repreende esse tipo de pensamento. Tá? Toda geração tem que ter dentro do coração a expectativa da volta de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar para aqueles que amam e aguardam sua vinda. Então, a escatologia, Apocalipse, mais de 1/3 da Bíblia é profecia. Né? Talvez seja a parte temática mais destacada de toda a Escritura. Então, desprezar isso, né, ou não estar atento a isso, é ir contra aquilo que a palavra de Deus nos alerta. E tem uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção, que é algo que eu creio que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né, que eu tenho visto também já alguns homens de Deus chamando a atenção para isso, que é o seguinte, pessoal, o que tem vindo muito forte no meu coração, que 2024, assim, nas últimas semanas tem isso vindo muito forte ao meu coração, tá? Então não vou dizer que Deus me falou isso de uma forma explícita, mas isso tem ardido no meu coração, apostasia. Me parece, na minha impressão, me parece que tem vindo assim que, olha, a gente vai ver muitos escândalos nos próximos meses de pessoas que serviam a Deus, né, trazendo falsas doutrinas, falsos ensinamentos, né, e eu entendo, pelo que tem vindo no meu coração, um testemunho interior, que haverá muitos escândalos de pessoas que a gente vê ainda que são homens de Deus, mas pessoas aí que vão entrar por linhas teológicas que não são bíblicas. Isso tem falado assim muito forte no meu coração, chama a atenção de vocês, né? E isso está na Bíblia. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria uma apostasia. A gente sabe que a palavra apostatar na Bíblia, ali que Paulo cita no sentido de divórcio, uma pessoa que um dia teve uma aliança com Deus, mas ela resolveu quebrar essa aliança. Né? E o que acontece quando as pessoas elas não conseguem se livrar da raiz da iniquidade, da raiz do pecado, né, que é a iniquidade, elas criam teologias para poder adequar a sua vida de pecado àquela iniquidade. Então, isso que eu entendo também, né? Algo escatológico, algo que está na Bíblia, que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, e nós não podemos ser enganados. Jesus vai alertar sobre isso em Mateus 24, dizendo, não deixe que ninguém vos engane. E Jesus fala muito disso. Jesus chega a dizer que se possível for, muitos serão enganados, se possível for, até os escolhidos. Então, meus irmãos, não é para desprezar as profecias, não é para a gente ficar desatento. Estar vigilante, né? Como ali a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Né? Então, as nossas lâmpadas, né? Nós somos a luz do mundo, tem que estar cheio do azeite. E eu falo, o azeite do Espírito Santo de Deus. Até porque a gente não pode deixar esse fogo da presença do Espírito Santo de Deus se apagar dentro de nós. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, né? Quem sabe eu não gravo mais vídeos para vocês aí mais em breve, né? Deus abençoe cada um de vocês.